Fala, Rodrigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar participando da entrevista. Juntamente com o pessoal que está assistindo, também deixo meu agradecimento, que estão dispostos a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Então, eu me chamo Jim Carboneira, sou autor dos livros Divina Sujeira, Verme e Royal 47, obras que fazem parte da trilogia Rino, e dos livros Pisciano e Librianos, que fazem parte da antologia Signos. Então agora eu me coloco à disposição para responder tuas perguntas, tuas dúvidas e vamos lá então. Minhas principais influências literárias seriam basicamente duas, assim. Uma, uma num passado recente e outra no presente. Né? Do passado recente seria o Pedro Gutierrez, que esse é o meu grande herói da literatura. É um cara que eu tenho uma tara por ele, assim, em termos narrativos. Sou completamente apaixonado. Pude conhecer ele no, no ano passado, em Brasília. Foi com certeza um sonho realizado. Ele é um cubano que também que escreve, tem um vocabulário bem do dia a dia, bem realista e consegue jogar com o traje cômico de uma maneira muito interessante, do qual eu quis me inspirar bastante, assim. E outro atual que é o Bret Easton Ellis, assim, que é um outro cara que eu tô adentrando assim com tudo, entrando de cabeça nas obras dele. Já reli mais de uma vez alguns livros, porque ele tem ele foca num assunto também que agora me interessa muito, que é o existencialismo, que é um pouco da falta de sentido, do vazio. E eu estou tentando migrar um pouco para esse lado, assim, um pouco trazendo para o dia a dia, para a crueza da realidade, mas trazer também um quê mais filosófico, assim, um quê mais existencial. Então eu tô usufruindo bastante dos romances dele, assim, de alguns livros de conto que ele tem. E também poderia citar outro, poderia citar o Bukowski, obviamente, poderia citar o Chuck Palahniuk, né, Alberto Fuguetti, que é de um chileno também que me influenciou bastante. Mas esses dois seriam as minhas maiores inspirações como autores, assim, como escritores, e que eu podia citar, assim. Eu acho que assim, eu sou um pouco crítico, na verdade. Eu até escrevi o Librianos, ele é voltado um pouco para essa área mais artística e tal. Que eu não sei, às vezes eu acho que a gente se coloca num pedestal, assim, apesar da maioria dos artistas tá bem abaixo da fama, assim, tá sobrevivendo aos trancos e barrancos, tentando pelo menos, né? Muito mais por uma paixão do que por qualquer outro sentido. Então, esses caras eu admiro bastante, mas eu acho que ainda a cena ela ainda é muito fechada assim, em vários aspectos. Sabe? Eu acho que a gente fala muito, a gente garganteia muito sobre a arte, sobre a união e não sei o quê. Mas eu acho que quando tem que se ajudar, assim, ainda é muita choradeira. Ainda são um cenário. Tanto eu convivo muito eu não toco nada, né? Mas eu convivo muito com músicos. Eu vejo, assim, tem gente fazendo que nem o que tu tá fazendo aí, tu tem o teu canal, tá entrevistando artistas, músicos, no meu caso, a área literária. E isso mostra como tem pessoas querendo ajudar, querendo divulgar, querendo fazer ascender a, o cenário artístico do país. Mas eu acho que o próprio meio às vezes não colabora muito, assim. Eu acho que ainda tem muito cada um pensando em si, acho que ainda tem muita, não é nem a concorrência, assim, mas muita picuinha, sabe? Ainda inveja, ressentimento. Até isso faz parte do ser humano, eu nem entro muito, muito nessa área, mas tem, assim, então eu acho assim, aí eu vejo na parte dos escritores, dos autores, assim, também, é bem complicado, então tem muita gente que não escreve que é muito engajada
em divulgar autores e tudo mais. Mas agora quem escreve parece que cria um certo confronto, assim, sabe? Com outros autores. Então se tu pegar, tu pode ver quem escreve, assim, lê muito pouco de autores, de outros autores nacionais, parece que vê como uma tremenda concorrência, um grande pecado. Assim. Eu tirei até esse ano para tentar ler mais obras de autores nacionais, estou tentando fazer. Até quando eu estava escrevendo o Pisciano, que o Pisciano são poemas, mas todos interligados, né, sequenciais. Então comecei a ler bastante livros de poesia de autores nacionais e tal, né, através do Kindle ali, então o acesso era bem fácil, bem mais simples. E, e também agora tentando ler um pouquinho mais de alguns romances, algumas novelas, para não ficar só nessa cobrança, né, que a gente cobra a sociedade, cobra o Estado, cobra a puta que pariu, e aí quando os próprios artistas têm que se ajudar, parece que viram as costas, assim. Eu não sei, eu sou um pouco cético e sou um pouco crítico. Assim. Eu entendo um pouco, porque é um meio bem difícil, principalmente no Brasil, bem complicado, sabe? Então tá cada um tentando defender o seu. Não estou generalizando, tem artistas engajadíssimos, né? Mas eu tenho ainda um pouco de ceticismo, assim, eu não acredito quando começa a vir muito a pregar muito a união e tal, eu acho que seria maravilhoso, mas chega na hora, é meio que cada um pensando em si e vamos que vamos, assim. Então, eu acho bem complicado, assim, o cenário independente. Nesse sentido, eu acho que, quando eu te falei, tem gente super engajada, né, que eu tiro o chapéu, mas eu acho que a grande maioria tá esperando acontecer e tá tentando. Na verdade, não tá nem esperando acontecer, até tá tentando fazer acontecer, mas pensando em si, assim, sabe? Seguindo algo mais individual. E eu não tô aqui, eu também não tô dizendo que tá errado, só tô dizendo que essa união que os artistas gostam de pregar, principalmente da cena independente, né? Principalmente, que tem que se ajudar, obviamente. Eu acho que fica muito mais numa ideia quase platônica, assim, sabe? Do que propriamente uma, uma, uma realidade concreta. Eu estou agora mais focado na parte de roteiros, assim. Teria dois trabalhos agora, que um era para ter sido filmado em maio e outro para ser filmado em outubro, mas com o problema da pandemia e tudo mais foram adiados. Então, mas eu acho que ainda no final agora de julho, agosto, provavelmente a segunda temporada do Insight começa a ser filmada, né, gravada, e depois ainda tem um projeto de um longa-metragem para ser filmado também na Maré. Deve ser provavelmente também ali por outubro, novembro. Vamos ver como é que vai ficar. E sobre os livros, eu terminei já de escrever o Canceriano, mas eu ainda tenho ainda não estou sentindo muita firmeza, vou ter que dar uma corrigida, vou ter que adicionar algumas coisas, cortar outras. Ainda estou bem inseguro quanto ao livro. E quero começar, já tem um rabisco da Leonina, né? Dos dois projetos dentro da antologia Signos, né? Então eu quero ver se pelo menos o Canceriano eu termino de corrigir até o final do ano e a Leonina eu começo a escrever agora em 2021. Mas realmente agora o meu foco, estou com a cabeça mais voltada para esses projetos de audiovisual. Um é uma série ainda, documental, o Insight, a segunda temporada do Insight, então também demanda bastante trabalho. E eu não gosto muito de dividir a atenção, assim, estar concentrado num projeto, estar fazendo o outro. Isso não, para mim nunca deu muito certo, assim, é que nem ler livros, assim, não consigo ler dois, três, que nem algumas pessoas fazem ao mesmo tempo, assim, eu preciso estar lendo um, terminar, ler outro. Então, mais ou menos seria o meu ritmo. Então, Rodrigo, como o meu estilo literário é do realismo urbano, normalmente a minha fonte de inspiração vem do dia a dia, do cotidiano, de história de amigos, de histórias que eu leio, histórias
que eu escuto, aleatória, digamos, que pode ser que tenha algum conteúdo interessante para pôr na narrativa, mas principalmente a cidade de Porto Alegre, tá? Porque ela deixa de ser apenas um cenário e ela se transforma na alma dos meus livros. Então tudo que acontece nas histórias circunda a cidade, sabe? O meio que os personagens frequentam, que normalmente são lugares mais subversivos, mais underground, bastante boêmios, isso acaba influenciando atitudes e posicionamentos dos personagens. E acaba até moldando um pouco a personalidade deles. Então acho que seria isso, assim, as minhas fontes de inspiração é principalmente a cidade, assim. Claro, junto um pouco também dos conflitos existenciais dos personagens, né? E que eu tento trazer bastante realismo do, para dentro dos livros, né? Da própria narrativa. Então acho que é isso, assim. Acho que é a realidade, é o cotidiano e a cidade de Porto Alegre.